tá ok? Os controles financeiros, que é registrar, né, tudo o que acontece dentro da empresa, ou seja, todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai, e aqui eu sempre digo que o controle financeiro ele pode ser feito sim com lápis e caneta, caneta e papel, né? Caneta e papel dá para fazer controle financeiro? Dá para fazer. Talvez não seja o melhor controle, mas dá para fazer. Né? E o que a gente muitas vezes encontra é isso. Você acompanha, você anota, você registra. Não tem tempo, é muita coisa, veja só, tal, né? E a coisa vai caminhando meio que à vontade. Tá? Então, dentro de gestão financeira, nós temos também a questão da administração de ativos e também a administração de passivos. Então, são esses 4 pilares que compõem, né, o que sustentam uma boa gestão financeira dentro da empresa. E como eu já disse, dentro de qualquer empresa. Então, o salão de beleza, né, a clínica estética, não é diferente. E mais uma coisa, minha gente, independe do tamanho da sua empresa, tá? Ah, mas aqui trabalha eu e meu marido, eu e minha mulher, eu e meu filho, eu e minha filha, a empresa é pequenininha, é só a gente. Não interessa, precisa ter. Tá? Isso aqui, a gente precisa mudar o comportamento, entendeu? Eu não acredito que, de repente, você tenha aberto uma... Toda empresa nasce pequena, né? Toda empresa nasce pequena. Mas eu tenho certeza que ninguém abre uma empresa pensando em ser pequeno a vida toda, tá certo? Então, quando você acha que agora que a empresa está tomando corpo, agora que a empresa está crescendo, agora eu vou mudar, e muitas vezes é tarde, né? Acaba não mudando. Por quê? Porque já habituou, já se acostumou a trabalhar daquele jeito. Tá? Então, é importante que isso esteja presente desde o primeiro dia da empresa aberta. Então, quem está chegando agora, quem está abrindo a empresa agora, quem está iniciando as atividades agora ou iniciou há pouco tempo, fique atento a isso, né? Nunca é tarde para a gente se corrigir. E para você também já está na estrada aí há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Agora há pouco tinha uma cliente aqui no atendimento nosso, eu estava na sala ao lado. Ah, eu sou cabeleireira há 30 anos. Parabéns, bacana, vamos lá, vamos corrigir, vamos acertar, né? Ela vem em busca de ajuda, tal, de esclarecimentos. Então é sinal que ela está preocupada em mudar o comportamento. Então vejam vocês aí, o que é um planejamento financeiro, minha gente? Né, trouxe aqui um modelinho bastante simples para vocês, de uma planilhazinha de planejamento financeiro, que nada mais é do que isso aqui, ó. É você projetar, né? Você faz projeções para um determinado período. Aqui já está pegando um modelo aqui de um ano, né? Eu fiz um recorte ali, mas ele está pegando, peguei aqui do segundo semestre para frente, mas a ideia é que você faça do ano todo, tá? Ah, mas Silvano, eu não sei, vou começar agora, vou aprender. Calma, tá bom, tá começando agora, tá aprendendo? Faça para 2 meses, faça para 3 meses e gradativamente você vai aumentando. Né? E daqui a pouco você vai ter um planejamento minimamente de 12 meses. Tá certo? Observe vocês que ali ó, nós temos uma coluna do planejado e temos uma coluna do realizado. Por quê? Não adianta você ter planejamento se você não tem gerenciamento, se você não tem acompanhamento. Aí não vai servir para nada. Tá? Então, observem lá também na nossa planilha, para quem está conseguindo ler, eu sei que está pequeno aí e tal, mas estão sendo projetadas as receitas, os valores que estão repetindo, porque é um exercício, tá, pessoal? Mas é lógico que na sua planilha lá vai ter variações, né? Então, foram projetadas aqui as receitas, né? Receitas brutas, tá? O canal de venda, e aí na sua empresa você pode fazer, então, por tipo de serviço, por exemplo. Ah, eu projetei uma receita aqui de 20 mil reais no mês. Tá bom. Desses 20 mil reais, quanto virá de cabelo, quanto virá de unha, quanto virá, de repente, de estética, quanto virá de depilação, ou seja, dos vários serviços que você oferece. Ah, não, você não oferece vários serviços, você oferece um único serviço, só cabelo. Tá bom, mas desse cabelo, quanto é corte, quanto é penteado, quanto é alisamento, quanto é coloração. Você pode fazer, então, por segmento, né? Por tipo de serviço dentro daquele serviço maior, vamos dizer assim, que é cabelo. Mas para que isso?
Exatamente, para você poder ter a visão clara de qual é o serviço ou qual é o procedimento que mais está contribuindo para as receitas do seu negócio, ok? E lá na frente, na sequência da planilha, nós teremos os custos para esses mesmos serviços, para esses mesmos procedimentos. Então, vamos supor que o serviço que mais gera faturamento aí no seu salão seja cabelo. Tá? Vamos olhar o cabelo como um todo. Então, corte, escova, tintura, tal, 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 tal. Aí quando você pega lá na parte de baixo, que eu não coloquei aqui no slide, mas vai aparecer na parte de baixo lá da planilha, os custos que você tem para poder executar os serviços de cabelos, corte, escova, tintura, alisamento, tal, 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 quanto que eles representaram? Ah, vamos imaginar que os custos tenham representado aí 70% da receita. Porque a gente sabe que muitos de vocês trabalham no regime de parceria, onde o profissional fica com 40, 50, né, na média de 30 a 50% da receita. Então, esse percentual que vai para o profissional, ou seja, a remuneração desse profissional, a comissão desse profissional, ela é um custo para você, tá certo? Então, o cliente paga aí por um procedimento, uma escova, por exemplo, pagou R$ 180, dos R$ 180, R$ 90 é do profissional, ou seja, 50% é custo, tá certo? Então, de repente, a hora que você coloca na ponta do lápis, né, o custo total daquele serviço, daquele procedimento, você vai ver que, de repente, sobrou para o salão, né, para casa, sobrou uma fatia muito pequena. Então, só que você precisa ter aquele serviço. Você não vai deixar de atender cabelo. Você precisa ter o cabelo. Sim, precisa. Eu só não posso ter esse serviço cabelo, tá certo? Ou esse segmento cabelo me dando prejuízo, né? Deixando prejuízo na casa. Eu sei que isso é muito difícil de acontecer, mas precisa estar atento. E pode ser que você tenha um outro procedimento que você talvez não esteja tão atento a ele, né? Ou um outro serviço que você não esteja tão atento, que está te deixando uma margem de lucro, né? Deixando uma margem de lucro para casa muito maior. Então você começa a fazer o quê? Você começa a traçar estratégias de marketing, né? Para poder fazer o quê? Para poder, de repente, incentivar mais aquele serviço que está deixando uma margem de contribuição maior, sem perder de vista aquele que não deixa uma margem tão interessante, mas que, porém, é um serviço que todo mundo procura. Estão me entendendo? Então, aqui nós fizemos as projeções e ao longo do caminho nós vamos fazendo os ajustes necessários para que esse resultado melhore cada vez mais, né? E por isso nós temos que fazer o acompanhamento. Tá? Então, observem vocês, voltando lá para a planilha, observem vocês que o canal de vendas 01, ele não atingiu a meta. Vocês estão vendo ali, ó, né? Ele ficou com menos 17% da meta. Tá? Ou seja, ele fez 83% da meta apenas, né? Já o canal de vendas 2 fez 112. E o canal de vendas 3 fez 150. Ora, então eu preciso entender isso aqui, ó. Por que que um canal fez 150% da meta e o outro canal não conseguiu fazer 80? Perdão, não conseguiu fazer 100, fez 83. Tá? Então, será que é o número que foi projetado é que está errado? Né? Será que o foco naquele serviço é que está errado? Tá certo? Vamos imaginar que o canal 3, tá? Foi usado lá uma estratégia matadora tal que ajudou a fazer 150% da meta. Bacana. Será que eu consigo repetir essa estratégia do canal 3, né, canal de vendas 3, lá no canal 1 também? Lá no canal 2 também, para melhorar ainda mais? Ou será que é o número que está errado? Né? Projetou-se ali uma meta de R$ 200.000 para ele e, de repente, a capacidade daquele canal de vendas era muito maior. Estão entendendo? Ou o contrário, se a gente pegar lá o canal 1, então, foi projetado 150 mil de vendas e, de repente, essa meta está muito puxada para ele. Né? Teria que ser um pouco menor. Percebe? Então, o planejamento financeiro, como qualquer planejamento, minha gente, não é para engessar a empresa, não é para dificultar a vida de ninguém, muito menos a sua, empresário, muito menos a sua, gestor. É para facilitar.
entendeu? O planejamento ele vai dar norte, ele vai dar direcionamento para onde a empresa irá, para onde as pessoas irão. As pessoas que compõem aquela empresa, para onde que elas têm que direcionar o foco delas, como é que elas precisam trabalhar. Essa é a ideia, tá certo? Então, como eu disse, né, eu não vou me estender aqui na planilha, já falei bastante, mas na sequência da planilha vem todos os gastos, todos os custos, que da mesma forma precisam ser acompanhados. Tá certo? Quanto que você projetou gastar lá de produtos, né, shampoo, condicionador, né, shampoo primeira lavagem, segunda lavagem, enfim, quanto? Quanto que você projetou gastar de toalhas, né? Quanto que você projetou, de repente, gastar, sei lá, de esmalte, de energia elétrica, de água, né? Será que está atendendo? Será que está dentro, né, do que foi orçado, do que foi projetado? Precisa acompanhar. Né? Eu já fiz várias visitas em salões de beleza e a gente encontra cada coisa, a gente vê cada barbaridade, né, de desperdício, que é coisa de louco. Né? E vocês sabem disso. Tá? Às vezes está lá o auxiliar do cabeleireiro, enche a mão de shampoo e tal para poder lavar os cabelos da pessoa. Pô, dependendo da quantidade de shampoo que ele colocar ali de excesso de shampoo, ele vai gastar o dobro de água para poder tirar aquele excesso de shampoo. Senão o cabeleireiro não vai conseguir trabalhar. Não é verdade? Ou seja, gastou mais shampoo, vai gastar mais água para tirar o shampoo. Ou seja, desperdiçou duas vezes. Né? Chegou uma pessoa aí para pintar os cabelos e a cor que ela quer pintar é cor prata. Tá bom, só que o cabelo dela é curtinho, gastou meio tubo da tinta lá de cor prata para poder pintar. Se não guardar aquela tinta que restou, se não guardar de forma adequada, e lógico que tem prazo de validade, tem tudo isso, vai pro lixo, né? Porque quando que vai aparecer uma outra pessoa aqui para pintar o cabelo na cor prata? Vamos torcer para essa que pintou na cor prata volte para retocar as raízes, né? Porque aí talvez você até consiga aproveitar aquela tinta que ela gastou lá, né? Que ela usou no primeiro tingimento. Aí, quando nós falamos dos controles financeiros, é a mesma sequência, né? Eu preciso ter controles financeiros, tá? E aí eu estou controlando nos meus controles financeiros. Eu vou controlar todos os gastos da empresa, preciso controlar os estoques da minha empresa, né? O caixa é fundamental, a gente abre um parênteses aqui para a caixa para poder falar depois, né, da ferramenta controle de caixa, né? E preciso controlar o meu resultado. De novo, aquilo que o Marcos comentou muito bem na fala dele. E aí, qual é o resultado da minha empresa? Né? O resultado pode ser lucro ou pode ser prejuízo. Né? Temos que lembrar disso. Por isso que a gente fala de resultado. Só que eu preciso conhecer para eu poder fazer qualquer ação, seja para aumentar o meu lucro, ou seja, para diminuir o meu prejuízo, eu preciso primeiro saber qual é o tamanho do problema que eu preciso administrar. Não é verdade? Tá? Então, os controles financeiros, né, eles são fundamentais, mas eles precisam ser feitos com disciplina. Disciplina. Da mesma forma que você chega de manhã, né, dá uma geral no salão, de repente varre o salão, né, recolhe o lixo que ficou do dia anterior, sei lá, talvez, né, deixa tudo ajeitadinho, vê os instrumentos, né, limpa tudo e tal, deixa lá na sua bancada. Controle financeiro é a mesma coisa, minha gente. Tá? E digo para vocês, tá? Isso sem medo de errar. Você não vai gastar um dia inteiro para poder fazer os controles financeiros da sua empresa. Depois que você tiver com eles organizado, tiver com eles ordenado, não vai gastar. Não vai, porque tudo é uma questão de disciplina. Né? Como muitos ainda não abrem, né, às segundas-feiras, de repente a segunda-feira é o seu dia de ajustar os seus controles financeiros da semana toda. Né? Fazer as suas compras, rever o seu estoque, né? De repente conferir estoque, etc. Né? Mas isso aí cada um vai achar o seu ponto ideal, tá bom? Então, gastos, tudo que a gente fala de relação a gastos, compra de produtos, né? Compra de insumos, entendeu? Material de escritório, material de limpeza, tudo que gastou, não importa se foi R$ 1, R$ 2, tem que estar registrado. Tem que registrar, minha gente. Tá bom?
E quando a gente fala de administração de ativos, né, e administração de passivos, nada mais é do que administração de ativos. Houve excedente de caixa. Não sabemos ainda se é lucro ou não. Tem um excedente de caixa, ou seja, a empresa está numa situação bacana, né? Vamos dizer assim, tranquila, tem dinheiro no caixa, tem dinheiro parado lá no caixa, né? O tempo todo. Ora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a gestão desse dinheiro, né? Vou deixar o dinheiro parado lá no caixa? Vou fazer uma aplicação financeira? Você não vai. A ideia é que você faça sim uma aplicação financeira. Lógico que você não vai fazer essa aplicação financeira, né, pensando em grandes ganhos. Ela é uma receita não operacional, muitas vezes uma receita pequena. Tá? Não é que você vai resolver os problemas da sua empresa aplicando dinheiro no banco. A ideia não é essa. Mas quantas empresas sofrem da chamada falta de capital de giro? A pandemia deixou isso muito evidente para todos nós, né? Deixou isso muito claro. Por que, que né, infelizmente veio a pandemia, muitos estabelecimentos tiveram que fechar as portas e uma semana depois, 15 dias depois, estava todo mundo desesperado, todo mundo gritando, todo mundo, alguns até já decretando a falência, abrindo a falência, desistindo do negócio, porque não tinha o capital de giro, reserva técnica, reserva de contingência, né? Porque a empresa ela tem dois modelos de capital de giro: aquele do dia a dia, que está ali, né, para financiar as operações do dia a dia, os pequenos gastos, etc., que a gente também confunde com fluxo de caixa, tá? Mas eu falo aqui do capital de giro de reserva técnica, de reserva financeira, tá? Que é o que deve dar suporte para a sua empresa nos períodos de sazonalidade, os períodos de baixa da sazonalidade. Qual é o período de baixa do seu negócio? Ah, é ali no mês de fevereiro, né, janeiro, tal, tal, tal. Então, nesse período de baixa, quem que vai suportar todos os gastos da empresa? A sua reserva técnica, o seu capital de giro, reserva de contingência. Ok? Então, esse capital de giro você só consegue formar se houver lucro na empresa. Porque ter dinheiro no caixa não é sinônimo de lucro. Aquele dinheiro que está ali, você sabe, muitas vezes ele está lá para pagar o aluguel daqui a alguns dias, está lá para pagar boleto de fornecedores, está lá para pagar o salário dos colaboradores, né? Ou dos parceiros. Então, quanto daquele salário efetivamente é disponibilidade? Daquele salário, não, perdão, daquele dinheiro que está lá no caixa é disponibilidade, ou seja, né, lucro que você pode eventualmente lançar mão de parte dele para poder fazer essa reserva técnica. Tá ok? E quando a gente fala da administração de passivos, é o outro lado, né? O passivo é tudo aquilo que a empresa deve, tá certo? Então vamos pensar o seguinte: se você precisa de repente reformar o salão, quer trocar mobiliário, né? Vai trocar todo o mobiliário, vai trocar os equipamentos, lá, lavatório, tal, né? Vai dar uma repaginada, enfim, quer reformar o salão. Tá bom. Quanto vai custar? Primeiro precisa descobrir quanto que vai custar. Ah, vai custar 100 mil. Ah, eu vou lá nos meus ativos, vou lá na minha reserva técnica, né, do capital de giro. Eu tenho 100 mil de reserva técnica? Opa, tenho. Ah, bacana. Então eu pego, ao invés de pagar de juros para banco, né, tal, o que que eu faço? Eu pego esses 100 mil aqui e faço a minha reforma. Ah, bacana, né? Muito inteligente. Sim, tá bom. Aí eu fiz a reforma, lindo, maravilhoso. A reforma só tem data para começar, não tem data para terminar, né? Reforma, todo o orçamento para reforma, ele é mais ou menos, né? Ninguém acerta na moça, você sempre gasta mais. Eu nunca vi ninguém gastar menos em nenhuma reforma, sempre gasta mais. E aí? Aí você pegou todo o capital de giro da empresa e imobilizou, investiu na reforma. Se houver qualquer problema na empresa, né, uma queda de movimento, uma queda de faturamento, etc., você vai estar com problemas rapidamente, de falta de capital de giro, ou seja, vai voltar àquela situação. Então, na administração de passivos ou na gestão de passivos, pensando então numa hipotética reforma, será que não seria interessante avaliar a possibilidade, né, de fazer essa reforma com recursos de terceiros? E o que seria esse recurso de terceiros?
talvez um empréstimo em banco, né? Talvez um aporte de um recurso pessoal seu, que depois a empresa, né, te devolveria, tá certo? O que eu preciso ter segurança é de que, em assumindo esse compromisso, né, esse possível empréstimo, esse possível financiamento, que a empresa tenha, de fato, condições, né, para poder honrar esse compromisso, ou seja, não venha a afetar a saúde financeira da empresa. Entendeu, minha gente? Então, isso está dentro da gestão financeira. Isso vai impactar lá na frente no seu preço de venda. Tomei o empréstimo aqui porque eu tinha que reformar, porque tinha que reformar. Tá bom. Se essa tomada de empréstimo não vier precedida de um bom planejamento financeiro, juntamente com uma ação de marketing, para poder aumentar as suas vendas, aumentar o seu resultado, seguramente você terá problemas lá na frente, né? Não vai demorar muito, os problemas começam a surgir. Perfeito? Muito bem. Uma outra coisa que é muito comum na micro e pequena empresa, que é o universo que o Sebrae atende, vocês sabem bem disso, é, é essa confusão de personalidades. Por isso ó, que a imagem das gêmeas, né? Uma outra coisa que é preciso ser feito, minha gente, é separar, é segregar, tá, a pessoa física da pessoa jurídica. Quem é a pessoa física? Quem é a pessoa jurídica? Tá? Eu tenho certeza que no grupo aqui tem o chamado microempreendedor individual, né, que é a empresa de porte micro, de porte MEI, né, que é o microempreendedor individual, que nesse porte de empresa, essa confusão é ainda mais latente, né? Porque eu pego a razão social da empresa, é o nome do empresário. Pô, então eu sou eu mesmo, né? Só troquei o CNPJ pelo CPF. Sim, né? Em termos de abertura de empresa, em termos de registro, né? É o mesmo nome. Só o nome que é o mesmo, né? Porque agora a razão social vem com CNPJ na frente do nome, né? E a pessoa física tem lá o CPF para poder identificá-lo. Então, aqui, minha gente, quando a gente fala dos gastos da empresa, precisa separar o que é dinheiro da empresa e precisa separar o que é dinheiro do empresário, né? Do gestor, dos sócios, tá certo? Inclusive, isso está previsto até no Código Civil, artigo 50 do Código Civil. Tá certo? Então, essa confusão de personalidades, ela pode depor contra você amanhã ou depois numa eventual ação civil. Precisa observar isso. Tá? E a única forma que existe de separar isso, além da disciplina, claro, né? É o quê? É você ter contas separadas, é você ter cartões separados, tá certo? É você fixar um valor de retirada para você que é sócio, para você que é o gestor, o administrador, porque senão não consegue, minha gente. Tá? É aquilo que eu sempre falo. A empresa é pequena. Você começou aí 8 horas da manhã, começou a atender, né, foi até 8 horas da noite, final do dia, foi lá, pegou o dinheiro que estava no caixa, né, não vai deixar dentro da empresa, é claro, né, botou na bolsa, foi embora para casa. Aí chega a noite em casa, né, chega lá o filho, ô mãe, amanhã tem que fazer não sei o que lá na escola, tem que pagar o uniforme lá da escola. Ah, toma aqui o dinheiro, paga lá. Né? Aí você chega, olha lá em cima da mesa, está lá o boleto do condomínio para pagar. Já separa, já pede para alguém pagar. De repente está lá, né, a empregada deixou um bilhete pedindo um vale para amanhã, está aqui o dinheiro. Tem que separar, minha gente, porque senão não consegue saber quanto que a empresa está gastando e quanto que você está gastando. A ideia dessa segregação aqui, além de tudo isso que eu estou falando para vocês, é identificar exatamente isso. Quanto cada um está gastando. Porque é muito comum nós ouvirmos queixas, né, de empresários, de gestores, administradores. Olha, mas eu só trabalho, eu não tiro um centavo para mim, meu Deus do céu, eu voltei a ser escravo. Aí quando você vai fazer as contas, quando você vai fazer o levantamento, né? E eu já começo logo perguntando, tá bom, paga aluguel? Paga. Quem paga o aluguel? Ah, é o salão. Usa cartão de crédito? Uso. Quem paga o seu cartão de crédito? É o salão. E quem paga a escola das crianças? Ah, é o salão.
Entendeu? E quem paga, né, o combustível para o carro? Quem paga o seguro do carro? É o salão. Isso tudo são gastos da pessoa física, não são gastos da empresa. Então, todos esses gastos da pessoa física, que é a empresa que está pagando, que é o salão que está pagando, né, são despesas suas. Então, você tem retirada sim. Só que você está retirando de uma outra forma. Percebe? Então, da mesma forma que nós temos que segregar a pessoa física da pessoa jurídica, né, segregar, separar, nós temos que segregar também o lucro do prolabore. Porque é uma outra confusão muito grande que todos fazem. Né? Olha para o caixa, tem dinheiro, tem aqui 10 mil, né, eu tenho aí uns 5 mil de conta para pagar, 5 mil é lucro, dá para cá. Não, minha gente, não é assim que funciona. O lucro, ele é da empresa. O lucro é o resultado, né, é a diferença entre receitas totais e custos totais. Ou seja, está falando, então, lógico que as receitas precisam ser maiores que os custos para que haja lucro. Já o prolabore é a remuneração da sua mão de obra, entendeu? A serviço da empresa. Então, se você é o dono do salão, é a dona do salão, e também está lá na cadeira, né, também é profissional de cadeira, também atende lá, é cabeleireira, de repente é manicure, é depilador, esteticista, não importa, ok? Então, você pode ter, sim, o seu prolabore dividido, né, ou composto, se preferir, nessas duas atividades. Da parte que você é administradora, da parte que você é gestora, ou gestor, e da parte que você é operacional, que você está lá na cadeira. Né? Então o profissional parceiro, o outro cabeleireiro que é parceiro, ele, né, é 50-50, 50-50. E aí? E você é como? Você é 80-20? Né? Ou você 80 para você e 20 para casa? Né? Ou você, ao contrário, é 20 para você e 80 para casa? Precisa olhar isso. Né? Então você pode e deve, né, ter o seu prolabore composto dessas duas formas, do tempo que você dedica à execução e do tempo que você dedica à gestão da empresa. Tá? Agora, precisa definir o valor de prolabore. Ok? Precisa definir. O prolabore ele não pode ser variável. Um mês é X, outro mês é X mais, no outro mês é X menos. Esse mês vendeu menos, então meu prolabore é X menos. No outro mês vendeu mais, então meu prolabore é X mais. Não. O ideal é que você tenha um valor fixo. É lógico que aqueles que são profissionais né, de execução, que também estão na execução, e se fizer percentual sobre os serviços entregues, então é lógico, serviços executados, então é lógico que vai ter, no final do mês vai acabar tendo sim uma remuneração variável, porque executei mais serviços, vou ter, né, como eu ganho um percentual do serviço, vou ter um valor um pouco maior. Né? Executei menos serviços, é percentual, vou ter menos serviço. Tá? Mas isso aí é uma exceção à questão da regra do prolabore. Ok? Outra coisa que é preciso fazer, né, e o Marcos também comentou lá na fala dele, eu preciso segregar as receitas. Lembra lá do planejamento? Quanto das minhas receitas do meu salão virão de serviços e quanto virão, de repente, do comércio? Então, nós temos que lembrar o seguinte: a sua atividade fim é prestação de serviços. Muitos salões agregam lá, tem cosméticos para vender, né? Tem uns que põem roupa para vender, põem bijuteria para vender, põem um monte de coisa lá para vender. Tá? Não tem problema nenhum. Só que na hora que você vender, você precisa segregar essas receitas. Por quê? De novo, para eu ter a visão. Né? Será que a minha receita está vindo mesmo da minha atividade principal, né, que é os serviços de beleza estética, ou será que está vindo de revenda de produtos? Aí você tem que mudar, então, o KNAI da sua empresa. Ou talvez até mudar a empresa, mudar o negócio. Né? Deixar de ser salão e passar a ser o quê? Uma loja de cosméticos, por exemplo. Tá? E tem um outro fator aqui também nessa questão da segregação da receita, minha gente, que é a questão da tributação. Tá?
Serviços, eles sofrem uma tributação maior do que comércio, tá? Lá no anexo 3 do Simples Nacional, que é onde se enquadram os salões de beleza, a alíquota, a primeira faixa do Simples Nacional é 6%. No comércio, é 4%. Tá? Ah, mas ninguém pede nota em salão de beleza, Silvana. Esquece isso aí, tá se preocupando à toa. Tudo bem, o seu cliente ele pode até não pedir nota para você, né? Não tem problema nenhum. Só que essa transação, né, gerou um registro financeiro. A hora que você executou o serviço, a pessoa te pagou, de repente, por meio de cartão, pagou por meio de Pix, cartão de débito, cartão de crédito. Isso está registrado, né? Vai ter que prestar conta disso. Percebe? Vai ter que prestar conta disso. E aí, se você não falar para o seu contador o que foi de serviço e o que foi de produto, ele vai lançar tudo como serviço. E você está levando, então, minimamente, de repente, 2% a mais de imposto. Tá certo? Então, fique atento a isso e atenta a isso. Tudo bem? Bem, vou tomar uma aguinha aqui. Marcos, tem alguma coisa no chat? Eu acho que não vi pingar nada aqui no chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, abrir o microfone, fica à vontade. Não tem não, Silvano. Bem, então, como eu sempre digo, ou a exposição está clara demais, né? Ou então eu estou falando rápido demais, sei lá. Mas, pessoal, eu espero que vocês estejam acompanhando, que vocês estejam entendendo, né, tudo isso que eu estou passando para vocês. Como eu disse, a pretensão aqui não é a gente esgotar o tema, né, porque esse tema ele é muito mais abrangente, tá? Parece que alguém abriu o microfone, será que foi? Eu não vi aqui. Queria ver se o senhor consegue disponibilizar aquela planilha, um modelo daquela planilha. Sim, pode ficar tranquilo. Será disponibilizado, sim. Obrigada. Nada. Vamos lá, então? Bem, indo aqui para o segundo bloco do nosso conteúdo, falaremos um pouco, então, sobre custos e despesas. Tudo são gastos, minha gente. Tudo são gastos. Por que eu preciso saber qual é a diferença entre custos e despesas? Então, primeiramente, precisa entender o que é isso, né? Então, sempre que a gente fala de custos, isso são conceitos, né, que estão lá na contabilidade, né, que estão lá nas finanças, né, quando a gente estuda contabilidade, estuda finanças. Então, quem, assim como eu também é da área, sabe disso. Então, é importante eu saber, né, classificar um custo e uma despesa, tá? Primeiramente, para poder fazer a gestão disso, é claro, e porque sempre esses gastos, eles sempre são possíveis e devem, né, ser monitorados o tempo todo, e sempre é possível cortar alguma coisa. Sempre é possível. Tá certo? E o que a gente observa muitas vezes? Como eu não tenho o acompanhamento, tá certo? Às vezes eu estou realizando um gasto, às vezes desnecessário, por falta deste acompanhamento. E, de repente, esse gasto pode estar comprometendo o meu resultado. Vamos pegar, quer só um exemplo? Vou pegar um exemplo de vocês, eu falei agora há pouco, mas vou repetir. Isso é fato, eu estava numa consultoria, num salão, e eu cheguei e fiquei observando uma moça, né, que era uma auxiliar do cabeleireiro, lavando lá os cabelos de uma pessoa. Aí eu fiquei reparando. Então, ela estava lá, né, lavando lá a cabeça da pessoa, lavando os cabelos e com o olho grudado na televisão. Tá? Ela nem viu como é que ela estava, né, lavando, olho grudado na televisão. Aí, dali a pouco, ela parou, colocou a mão debaixo da bombona lá de shampoo e tchá, 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 tchá. Acho que deu umas 3 bombadas. Aí terminou, tal, não sei o quê. Aí abriu lá o chuveirinho e, né, dele a água para poder tirar, né, aquele monte de shampoo que ela colocou lá. Além de um desperdício, né, esse é um gasto que se você não acompanhar, se você não acompanhar religiosamente, né, a sua conta de água, a sua conta de luz, né, o seu controle de estoques, etc., você está incorrendo num custo talvez desnecessário. Tá? Ah, por que a minha conta de água aumentou?
É porque aumentou o volume de serviços? Ou será que tem algum vazamento? Eu visitei uma empresa o ano passado, a gente estava falando disso, inclusive é uma empresa até do terceiro setor, né? Mas como ela recebe um recurso da prefeitura e ela tem que prestar conta, eles identificaram um vazamento, é um prédio antigo tal, eles conseguiram identificar um vazamento a partir do acompanhamento da conta de água. Agora, eu pergunto para vocês, foram eles que identificaram que a conta de água estava aumentando mês a mês? Foi a prefeitura. Por quê? Na hora que eles fazem, eles têm que fazer a prestação de contas, daquela verba que recebe da prefeitura, fizeram a prestação de contas, aí né, o auditor da prefeitura devolveu. O que aconteceu com a conta de água? Né? Por que esse aumento? E aí eles foram atrás e identificaram que havia um vazamento. Percebe? A mesma coisa vale para a energia elétrica, enfim, para tudo. Né? Eu preciso acompanhar isso. E eu, periodicamente, preciso fazer o quê? Ver onde que é possível cortar. Porque sempre dá para cortar, minha gente. Sempre dá. É lógico que existem algumas que né, você não tem muito o que fazer. Por exemplo, aumentou o aluguel. Você foi lá, tentou negociar, conversou com a imobiliária, conversou com o dono do imóvel. Não tem jeito, é isso aqui mesmo e ponto final. Será que vale a pena mudar de prédio para poder reduzir o aluguel? Quanto que você vai gastar, de repente, para mudar a sua empresa de prédio? Né? Então, é lógico que tem coisas que a gente precisa ponderar. Tá? Tranquilo? Então, nós temos que lembrar que custos é tudo aquilo que está diretamente ligado ao produto ou serviço que você vende, tá ok? Custo é tudo que está diretamente ligado ao produto ou serviço. Tá? Então, a mão de obra aí no seu salão, do cabeleireiro, né, da manicure, da esteticista, da depiladora ou depilador, a mão de obra dele é custo. Já a mão de obra da moça que está, né, da moça ou do rapaz que está lá na recepção, né, atendendo, fazendo o cadastro do cliente, fazendo lá a agenda, etc. Já o salário dele ou dela é uma despesa, ok? Assim como o material de escritório é uma despesa. Né? Já os insumos que você usa, né, a tintura, o shampoo, o condicionador e etc., esse é custo, tá certo? E esses gastos, eles podem ser fixos ou variáveis. O gasto fixo, a despesa fixa, é aquela que não se altera em função do seu volume de atividade. Então, você atendendo 10 clientes por dia, ou você atendendo 100 clientes por dia, ou não atender nenhum cliente por dia, vai alterar o valor do aluguel? Não. Então, ele é uma despesa fixa, né? A moça lá da recepção, atendendo 10 clientes no dia, não atendendo nenhum cliente por dia, vai alterar o salário dela no final do mês? Não. Então, é uma despesa fixa. Já a manicure, imaginando que ela seja comissionada, se ela atender 10 clientes ou se ela atender 20 clientes, ela vai ganhar mais atendendo 20 clientes do que 10? Vai. Então, a remuneração dela, a comissão dela é variável? É um custo variável. Percebe? Porque varia de acordo com o volume de atividade. Tudo bem? Tocando em frente, então. O mundo perfeito, quando a gente fala até de preço de venda, é que dentro dos salões houvesse, né, existisse o chamado sistema de custeio. Tá? E o sistema de custeio utilizado para mão de obra é o custeio ABC. Não vou me estender aqui também. Tá? Que nada mais é do que você fazer o quê? Do que você acompanhar todo o processo. Né? Isso eu sei que, talvez até intuitivamente, você faça. Então, por exemplo, chega lá uma pessoa, chega lá uma cliente, né, que veio para cortar os cabelos, de repente fazer tingimento, fazer luzes, sei lá. O que acontece? Ela chega e vai direto para a cadeira do profissional? Não, né? Ela tem que passar lá primeiro, né, para lavar os cabelos, né, talvez tenha que aplicar algum produto ali para poder preparar os cabelos para depois receber lá
o produto das luzes, etc. Né? Depois vai lá para o cabeleireiro, ele vai pentear, vai desembaraçar e etc. Não tem um processo? Até que ela saia de lá linda, maravilhosa, tal. Ou lindo, maravilhoso. Então, é desenhar esse processo e saber ao longo desse processo tudo que foi executado e tudo que foi consumido, né? Então, se a pessoa está lá lavando o cabelo, quanto foi gasto de shampoo? Quanto foi gasto de condicionador? Quanto foi gasto de água? Quanto foi gasto de tempo né, que quem faz isso normalmente lá é o auxiliar do cabeleireiro? Quanto foi gasto de mão de obra naquela etapa? Isso é custeio, está levantando custos, né? Isso chama-se sistema de custeio, tá? Aí depois ela vai então lá para, né, preparação. De repente vai passar por alguém que vai pentear, vai desembaraçar, né, vai aplicar algum outro produto e etc. Ah, passou então na mão lá da cabeleireira júnior. Quanto foi gasto ali? E aí chega na mão do último profissional, né, que é quem de repente vai executar lá todo, né, o serviço mais complexo, etc. Aí é o cabeleireiro sênior. Quer dizer, então eu tenho 3 fases, né, para poder, né, entregar o serviço daquela cliente. Percebe? Então está dentro, né, do chamado sistema de custeio. Esse seria, né, o mundo perfeito, o mundo ideal. Tá? Então, mesmo que você faça isso de forma intuitiva, a minha recomendação é que você comece a fazer isso e colocar no papel, tá? No papel. Até para poder você acompanhar também questão de tempo. De repente, a auxiliar está gastando tempo demais, né, no atender um determinado cliente. E às vezes está, né, lá cliente esperando, está reclamando, né, que está muito tempo esperando para ser atendido e etc. Né? Isso é muito comum. Tá? Então, como o assunto de vocês, o principal produto de vocês é mão de obra, minha gente, tá? Eu trouxe aqui para poder confirmar essa questão do nosso sistema de custeio, tá? Um cálculo, uma ferramenta para cálculo de mão de obra. Eu sei que muitos de vocês, né, não pagam salário, então o exemplo aqui serve para um profissional, né, ou para um funcionário assalariado, tá? Só para vocês terem ideia, né, de quanto efetivamente ele custa para você no final do mês. Porque é muito comum, né, a gente às vezes perguntar para o empresário, né, para o gestor da empresa, quanto custa o seu funcionário? Aí ele pensa lá, naquela eu pago R$ 2.500 de salário para ele. Ah, 2.500. Não, ele não te custa só o salário, né? Ele te custa salário, ele te custa os benefícios, ele te custa, né, os encargos sobre essa folha de pagamento, sobre esse salário, tá? Então, nós temos um modelinho aqui para poder calcular esses encargos trabalhistas, e eu peguei aqui, então, o piso salarial, né? É hipotético o nosso exemplo aqui, o piso salarial de um auxiliar de cabeleireiro, tá? 1.560 em São Paulo. R$ 1.564,21 para trabalhar 43 horas semanais, ou 172 horas mês. Tá? Estamos admitindo aqui, então, que ele trabalha de segunda a sábado. Tá? Ah, mas segunda-feira a maioria não trabalha. Né? Mas eu coloquei aqui de segunda a sábado, que ele usa, então, duas conduções por dia, né? Ida e volta, uma para ir, outra para voltar. Tá bom? Então, são as questões básicas aqui. Muito bem. Então, esse funcionário, né, que tem um piso lá de R$ 1.564,21, só com fundo de garantia, né, vale transporte, etc., ele passa a te custar R$ 2.373,51. Tá? E observe vocês que desses R$ 2.373,51, R$ 549,21 é de provisão. Provisão sobre o salário. Que provisões são essas? Férias, 13º, 1/3 de remuneração das férias, multa rescisória, tá certo? Aviso prévio trabalhado. Mas essas coisas você não paga todos os meses. A gente sabe disso. Só que todo mês trabalhado, o empregado adquire direito a, né?
direito a receber o 13º, direito às férias, direito ao aviso prévio, direito à multa rescisória, no caso de desligamento sem justa causa, percebe? Então, por que muitas vezes, né, você está aí numa situação, o funcionário não está entregando aquilo que você espera, aquilo que você, né, desejaria, e você acaba segurando, acaba engolindo seco, porque não tem, eu não tenho dinheiro para demitir, fica caro demitir. E por que eu não tenho dinheiro para demitir? Porque não fez as provisões. Lembra lá do capital de giro? Né? É o lucro que vai te permitir criar capital de giro. Tá? As provisões, ela tem que estar prevista lá nas suas despesas, lá no seu planejamento financeiro. Tá certo? É lógico que ninguém contrata pensando em demitir, mas isso pode acontecer. Tá ok? Então é importante que você esteja preparado para isso. Tá? Então aqui foi só um exercício só para mostrar para vocês essa ferramenta para fazer a conta correta, né? Porque não adianta você simplesmente, como eu já ouvi de vários empresários, se o salário dele é 2,5, eu coloco 5 mil lá de despesa, eu dobro o salário dele, eu dobro o custo dele para mim. Também está errado. Por quê? Porque você vai estar onerando, né, a sua planilha lá de gastos, onerando lá a sua planilha de custos ou de despesas. E isso vai refletir aonde? Lá no seu preço de venda, que nós veremos lá na hora do nosso estudo de caso. Tranquilo? Muito bem. Então, falaremos rapidamente agora sobre essa parte aqui. Alguém tem alguma pergunta? Vamos tocando. Então, vou falar então sobre os controles financeiros. De novo, minha gente, alguém levantou a mão. Quem levantou a mão? A Célia Aparecida. Pois não, senhora Célia? Pode abrir o microfone, pode falar. Seu microfone está fechado, senhora Célia. Tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Tá. Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiz uma pergunta aí no chat e acho que vocês não viram. Eu vou repetir. Quando um sócio ele faz um aporte, você deu exemplo de uma reforma, né? Para o salão fazer uma reforma. Qual a melhor maneira do salão devolver esse dinheiro para o sócio? No caso do salão não poder devolver de uma vez, né? Ao invés de fazer o empréstimo, ele usa o aporte do sócio. Que taxas seriam cobradas? Porque também não é justo um dos sócios colocar dinheiro e perder a remuneração, caso ele tivesse com esse dinheiro aplicado, né? Qual a melhor maneira de devolver o valor? Então, como eu disse lá na hora que eu falei da gestão de passivos, né? A melhor maneira de devolver esse recurso para o sócio é aquela que não comprometa a saúde financeira da empresa, né? A saúde financeira do caixa da empresa. Aí, como é que eu vou saber disso, Silvano? Você vai saber disso, né, fazendo as suas projeções de gastos, né, e de repente incluir dentro dessas projeções um determinado valor. Então, só para exemplificar, vamos supor que o sócio emprestou lá 10 mil reais para a empresa, né? E aí, de repente, você quer devolver R$1.000 por mês, sem falar dos juros, primeiramente, só o valor que vai devolver. Então, eu preciso colocar esses R$1.000 lá nos gastos da empresa para saber se não vai comprometer outros, né, compromissos que a empresa já tenha. Tá certo? O ideal seria, lógico, né, eu colocar esses gastos lá e também projetar um aumento de receita, que aí sim eu vou garantir que a empresa não tenha dificuldade. Mas vamos imaginar que não, que a empresa já está na sua capacidade produtiva tomada, eu não consigo aumentar muito mais a minha receita. Então eu vou ter que cortar outros gastos, né, e escalonar isso com o sócio. Tá? Então esse é um ponto. Remunerar esse sócio, né, pelo empréstimo. Aí eu digo para a senhora que é o chamado custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O sócio pegou esse dinheiro que estava lá, vamos imaginar que ele tinha aplicado lá numa poupança, né, para falar de um investimento bem básico, né, e emprestou para a empresa. Então, o que é o custo de oportunidade dele?
é o que ele deixa de ganhar com o dinheiro aplicado lá na poupança. Certo? Então, vamos imaginar que a poupança estivesse pagando lá, as poupanças antigas, esteja pagando lá 0,5% ao mês, então o custo de oportunidade dele é 0,5%. O que seria, vamos dizer assim, como a senhora falou, né, o que seria justo? A empresa, de repente, remunerá-lo em 0,5%, porque é o que ele teve de sacrifício quando resgatou o dinheiro da poupança. Ah, não, mas para ganhar 0,5% eu não quero. Para ganhar 0,5% deixo meu dinheiro lá, né? Eu quero saber quanto que o banco cobraria pelo empréstimo. Ah, o banco cobraria 3% ao mês. Ah, então eu quero ganhar 3% ao mês também. Bem, se ele também quer ganhar 3% ao mês, então eu pego emprestado no banco. Né? Que vantagem eu vou ter? Que vantagem eu vou ter em pegar o dinheiro emprestado dele, né? Ah, mas é que é um sócio, ele está sacrificando, está ajudando mais a empresa do que o outro sócio que não pôs dinheiro nenhum na empresa. Aí é um acordo entre as partes, dona Célia, aí não tem muito o que fazer. Mas eu digo que a regra, né, em princípio, seria o custo de oportunidade, ou seja, aquilo que foi sacrificado a hora que ele resgatou o dinheiro lá da aplicação dele. Então, é de modo que compense o que foi sacrificado, né? Exato. Acordo entre as partes. Exatamente. Tá bom, muito obrigada. Tá bom? É o que eu imaginava, era isso mesmo, né? Perfeito. Obrigada. Nada. Vamos lá então, minha gente. Voltando aqui, né? Vamos falar então dos controles financeiros, tá? Como eu disse lá no início e volto a repetir, caneta e papel, tá? Serve muito bem para fazer controle financeiro. Serve. Mas talvez não seja, né, o melhor controle financeiro em termos de organização. Porque vamos pensar o seguinte, ó. Eu chego para você e pergunto: quanto que você teve de vendas no mês passado, cujo recebimento foi em espécie, foi em dinheiro? Aí você vai ter que pegar lá o seu livrinho, né? Dia por dia, imagina que você faça o livro caixa, dia por dia, e ir somando os valores e tal, né? E talvez, não sei, 10, 15, 20 minutos depois você consiga me dizer: olha, o mês passado eu vendi aqui e recebi em dinheiro, né, R$ 4.800. Por quê? Porque você teve que ir lá e olhar o seu, né, o seu livro caixa dia por dia, que é a forma que ele está organizado, né? Se eu tivesse isso numa planilha de Excel e eu te fizesse a mesma pergunta, tá? Muito provavelmente você iria lá na sua planilha, né, numa única linha, marcaria toda aquela linha e talvez até no final já tenha lá um totalizador. Então, a hora que você abrir a sua planilha, você já mediria em alguns segundos: mês passado eu vendi em dinheiro, recebi em dinheiro R$ 4.800. Ou seja, agilizou a resposta, agilizou a informação. Tudo bem? Aí, se eu tiver um sistema no salão, melhor ainda, né? Desde que ele esteja realmente sendo alimentado com todas as informações. Então, você ter um software de gestão, né, que são chamados sistemas, você ter a planilha Excel, ou você ter o bom e velho livro caixa, se a informação não for registrada, nenhum deles servirá para nada. A verdade é essa. Porque a informação de nenhum deles será confiável. Tá? E o que a gente mais encontra por aí, minha gente, nas nossas visitas às empresas, nas nossas consultorias nas empresas, é isso. Ah, eu tenho um sistema sim, sabe, Silvano? Mas é assim, eu ainda gosto de fazer o meu controle, né, manual. Perfeito. Está perdendo tempo, né? Está tendo retrabalho, tá certo? E o pior de tudo, né? Você não sabe em qual informação confiar. Em qual que você vai confiar? Aquela que está no sistema ou das suas anotações manuais, das suas planilhas do Excel? Qual delas é a correta? Na maioria das vezes não se sabe qual é a correta. Por quê? Porque a informação não foi registrada. Então nenhum sistema serviu para nada. Então, se não houver disciplina, tá, os controles financeiros ficam comprometidos. E não importa, de novo, qual meio que você está usando, qual ferramenta que você está usando. Tá bom? Então, como eu comentei agora há pouco, né, a gente sempre aborda aqui um destaque maior para a questão do controle de caixa, quando a gente fala de controles financeiros.
porque querendo ou não, né, é o coração da empresa, não tem como negar isso, certo? Então é fundamental que esse controle aqui esteja muito bem afinado, né, as informações lá sejam absolutamente seguras, tá ok? Agora, eu quero destacar para vocês aqui a questão, né, já falei da planilha de Excel, né, o fluxo de caixa em sistema, mas eu quero falar para vocês aqui do fluxo de caixa projetado, tá? Porque se você entrar aí no seu sistema, você tem sistema aí no seu salão. Se você entrar aí no seu sistema e você for lá, normalmente ele está lá no módulo financeiro, relatórios, né? Relatórios financeiros, e você pedir lá fluxo de caixa, esse relatório está lá. Tá? Alguns permitem que você defina de qual período que você quer, outros já vem um pouquinho mais engessado e mostra às vezes de uma semana, de 15 dias, talvez do mês, enfim. Tá? Mas muitos deles permitem você puxar inclusive de períodos futuros, que é o fluxo de caixa projetado que nós estamos falando. Tá? E por que eu quero conhecer o meu fluxo de caixa projetado? Exatamente, para poder tomar as ações, saber da saúde, saber antecipadamente da saúde financeira da minha empresa. Hoje é dia 24 de julho. Eu já preciso saber agora como é que está o meu fluxo de caixa para agosto. É mandatório. Ah, mas isso vai mudar, Silvano. Vai, eu sei que vai. Né? O caixa ele é um organismo vivo. Ele muda todo dia, toda hora. Tá certo? Porque até hoje que você não abriu o salão, o seu caixa mudou. Por quê? Porque entrou lá na sua conta, lá no banco. As vendas que você fez no sábado, que você fez no domingo, que o cliente pagou por meio de cartão de crédito, que o cliente pagou por meio de cartão de débito. Né? E você está de portas fechadas hoje, mas o seu caixa mudou. Então ele é um organismo vivo, ele muda todo dia, ele muda toda hora. Tá certo? Então você ter essa projeção é exatamente, né, para você poder se antecipar a essas possíveis situações, falando principalmente, naturalmente, né, de falta de caixa. Tá claro? Então nós temos aqui uma ferramenta. Então se você tem o ERP, lá no seu ERP deve ter essa informação. Tá? Vai depender de sistema, cada sistema é um sistema. Então, nós temos aqui essa ferramenta fluxo de caixa, que ele trabalha o conceito do fluxo de caixa projetado, tá? E foi desenvolvido aqui por uma equipe do Sebrae, e a ideia é exatamente, ó, vocês vejam ali, nós temos ali todos os meses do ano. Tá? Então, vamos pegar a sua despesa de aluguel, por exemplo, que você sabe que todo mês você tem que pagar lá R$ 2.300 de aluguel. Você pode vir aqui no seu fluxo de caixa e lançar a sua despesa de aluguel do ano inteiro? Deve. Ah, mas o meu contrato tem revisão de aumento todo mês de outubro. Ok. Você lança o ano inteiro. Quando chegar lá em outubro, que saiu o índice de correção do seu aluguel, né? E aí saiu lá em setembro, saiu o índice de correção dizendo que o aluguel de outubro deverá ser reajustado em 5%. Pronto. Né? Você vai receber o novo valor lá da imobiliária, aí a partir de outubro para frente você vai lá e corrige. Não é mais 2.200. Agora é 2.300. Pronto. Simples. Né? A mesma coisa você consegue fazer, de repente, com, né, a folha de salários? Sim. Né? Você tem lá 2 pessoas na recepção, cada uma ganha X. Ah, mas a coisa começou a apertar, eu tive que demitir uma recepcionista. Não tem problema. Demitiu. Pagou o acordo dela, vai lá no mês que você demitiu, apaga a informação dos outros meses. Simples, minha gente. Tá? E aí, essa nossa ferramenta aqui, ó, traz ainda para você a possibilidade de você fazer uma análise, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é uma análise, um resumo analítico, né, do seu fluxo de caixa. Né? Ele te dá a possibilidade de uma análise sintética do seu fluxo de caixa, um resumo sintético. Tá? Ele te permite análise por meio de gráficos. Tá? Ele te permite uma análise entre o previsto e o realizado. Tá? E para você que de repente não consegue definir um valor de prolabore, ele traz até que o orçamento doméstico, que é para ajudar você a definir o valor do seu prolabore, ou seja, definir o seu prolabore em cima daquilo que você gasta, né, na manutenção da sua casa. Tá?
Então, só para vocês terem uma visão, né, resumida aqui, ó, o que seria esse fluxo de caixa projetado. Também fiz um recorte aqui, estou pegando o segundo semestre. Então, observe vocês que a nossa empresa, ela começa lá o mês de julho com um saldo em caixa de R$100 mil. Tá? Isso que é o resumo sintético. Aí, ao longo do mês de julho, ela tem aqui 275 mil de entradas. É lógico que o mês de julho não acabou ainda, né? E tem aqui de saídas 255 mil. Né? Essa era a projeção lá no começo de julho. Ou seja, ao longo do mês, ela tem um saldo positivo de caixa de R$19.100. Tá? Ah, como é que ela está lá para agosto? Para agosto, ela tem de entradas projetadas, entradas a prazo, 155 mil. Por que eu projeto entradas a prazo e não projeto entradas à vista? Porque isso aqui é projeção, não é adivinhação. A projeção é porque eu já vendi. Se eu não antecipei, eu vou receber ou por meio de cartão de crédito, ou por meio de boleto, né? Ou por meio de algum outro instrumento qualquer de cobrança. Né? Só não vale o fiado. Aí então eu projeto. Tá certo? As saídas, mesma coisa. Então, observem vocês que em agosto, a nossa empresa já está com o caixa negativo em 70.990. Ah, mas tem muita água para passar por cima da ponte e por baixo da ponte lá em agosto, Silvano. Eu sei disso, mas eu já estou, né, com um sinalizador de que eu tenho até agora, aliás, para agosto, 225.990 de saídas de caixa. Tá? Então, se eu não quiser queimar essa gordura que eu tenho aqui no meu caixa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar as minhas vendas para que eu tenha minimamente o quê? O valor das minhas saídas. Tá? Então, aqui nós queimamos, né, uma gordura, chegamos com um saldo aqui de 48 mil. Ó. Setembro, mesma coisa, né? Tenho 100 mil de entradas e tenho 206 mil de saídas. O que acontece com o caixa da nossa empresa? Queimamos mais, né, gordura aqui, ó. O que acontece com a nossa empresa lá em outubro, se nada for feito? E se continuar queimando gordura desse jeito? Lá em outubro, a empresa não tem mais dinheiro para poder pagar as contas. É lógico, de novo, né? Isso aqui é um exemplo, fiz propositalmente ficar negativo aqui para vocês poderem entender esse conceito de fluxo de caixa projetado, né? Eu estou mostrando o que aqui então? Que nos meses de agosto, no mês de setembro, a empresa está consumindo toda a reserva que ela tinha de caixa, toda a gordura que ela tinha de caixa lá no mês de julho. E aí, em outubro, ela começa a entrar no vermelho. Só existe caixa negativo, minha gente, no papel. Só no papel que existe caixa negativo. Porque se você tiver aqui no mês de outubro, né, tendo que pagar R$ 184.590 de compromissos, né, e você tem apenas 142 mil para entrar, essa diferença que está faltando aqui, ou seja, os 13.100, você vai ter que arrumar de algum lugar, né? Ou vai ter que fazer empréstimo, como a dona Célia acabou de colocar aqui a pergunta dela, só que para uma proposta de, né, possível reforma. Aqui no caso, não. Aqui vai ter que colocar dinheiro no caixa para pagar a conta mesmo. Né? Sendo que uma dessas contas é, inclusive, o seu Prolabore. Porque o seu Prolabore está aqui dentro. Ó. Retiradas. Está vendo aqui em retiradas? Ó. Tá aqui o seu Prolabore. Né? Então, talvez... então, esse mês de outubro eu não vou ter retirada. Ah, tá bom. Aí na sua casa ninguém come, né? Ninguém bebe. Tá certo? Não é verdade? Então, só existe caixa negativo no papel. Só que se eu tenho essa situação aqui com a devida antecedência, eu posso fazer o quê? Eu posso buscar a melhor alternativa para resolver esse problema. E talvez uma das alternativas seja não pagar a conta. Não pagar faz parte da decisão, faz parte das alternativas.
Seguramente não é a mais inteligente, não é a mais saudável, mas faz parte. Né? Então, se eu analisei tudo, né, todas as variáveis, e cheguei à conclusão de que não vou pagar o aluguel esse mês, ok. Eu só preciso estar consciente, né, das consequências que essa decisão de não pagar o aluguel trará para a minha empresa. Né? Analisei tudo aqui, tal, acho que eu vou usar o cheque especial do banco. Perfeito. Quanto custará você usar o cheque especial e quanto custaria, por exemplo, de repente você antecipar os recebíveis lá com a operadora de cartões, caso tenha, né, recebíveis para antecipar, se não tiver lá na antecipação automática. Quanto custará cada um? Será que vale a pena, talvez, se não tiver antecipando, será que talvez valeria a pena fazer a antecipação? Ou valeria a pena usar o cheque especial? Quem vai te responder isso? O fluxo de caixa. Porque vamos pensar o seguinte, ó, juros do cheque especial 12% ao mês. Taxa para antecipação de cartões 4% ao mês. Qual que seria melhor? Usar antecipação, é claro. Né? Só que quando eu vou lá na antecipação, o que a operadora de cartões faz? Ela pega os meus recebíveis para a data mais longa que tem, né, e traz a valor presente. Tá certo? E é 4%. Tá bom. Aí eu vou aqui no cheque especial, é 12% ao mês. E eu estou olhando aqui no meu fluxo de caixa e estou vendo que daqui a 3 dias eu tenho crédito para receber que equaliza a minha necessidade de caixa hoje. Então, os 12% ao mês proporcional a 3 dias, quanto que daria? Aí eu comparo esse proporcional de 3 dias com o que a operadora de cartões me cobraria. Percebe? E aí eu tento, então, né, tomar a melhor decisão para atender a minha necessidade de caixa. Só que, de novo, minha gente, se as informações que eu tenho lá no fluxo de caixa não forem totalmente confiáveis, eu seguramente serei induzido ao erro. Tá certo? Então, eu posso também tomar uma decisão errada por não ter uma informação segura lá no meu fluxo de caixa. Tá ok? Muito bem. A outra ferramenta de controle aqui é econômico-financeiro que nós trazemos para vocês, para aqueles que eventualmente não conhecem, é o chamado DRE, né, ou demonstrativo de resultado do exercício. É aqui no DRE que nós vamos saber qual foi o resultado da operação. Então, vejam vocês que no nosso modelo aqui, a nossa empresa teve um faturamento total de 363 mil, tá ok? Teve de despesas variáveis 164 mil, tá? Despesas financeiras 18 mil, despesas fixas 95 mil e um lucro, tá? Porque é positivo, né? Então ele teve um lucro de 85 mil, representando 85,288, né? Representando 23,5. Tá certo? Maravilha, lindo, maravilhoso, né? Vendi 363 mil e lucrei 85. Toca a vida que segue, tá lindo, maravilhoso. É assim, né? Tô com lucro, não vou me preocupar com isso. Não, preciso me preocupar, ué. Preciso me preocupar. Não poderia ser melhor? Talvez possa ser, não sei, né? Eu tive ali 45,3% de gastos variáveis, né? Custos e despesas variáveis. Poderia ser menor, talvez? Não sei. Né? Tive 26,2% da minha receita comprometida com despesas fixas. Poderia ser melhor? Não sei. Talvez. Não é verdade? Então, mesmo o resultado sendo positivo, é importante, por isso que ele vem ali acumulando, ó, mês, né? Mês a mês. É importante, então, eu ter esse raio-x aqui mês a mês e poder fazer esse acompanhamento. Então, olha aquilo que eu falei para vocês lá atrás, ó. Dos 363 mil que o meu salão vendeu, 355 foi de serviços, né? E desses 355 de serviços, 256, estou falando dos números redondos, tá, minha gente? 256 foi de cabeleireiros, 72 foi de manicure e 25 de estética.
Ah, então eu estou dizendo o seguinte, olha, que no meu salão, né, nesse mês aqui de janeiro, das minhas receitas totais, tá? 70% foi cabelo. Perceberam? 20% foi manicure e 7% foi estética. Então, quem que está contribuindo para manter o salão aberto? Ah, naturalmente, cabelo. Né? E eu poderia detalhar ainda mais dentro desse, né, item cabelos, que a gente pegou os profissionais, né, cabeleireiro, manicure, esteticista e tal. Eu ainda poderia fazer aquele outro recorte que eu falei para vocês, né, de cabelo, o que foi corte, o que foi tintura, o que foi, de repente, alisamento, enfim, né, para poder ter esse detalhamento ainda maior. Poderia fazer. Tá? E observe vocês que lá embaixo, ó, me aparecem os custos. Ó. Né, quando eu falei das despesas variáveis, ó, por que está como despesa variável? Porque tem custo e despesa. Tá? Então, dos 164 mil de despesas variáveis, tá? 160 foram custos. E desses, 110 foi de cabelo, que representou 43% da receita. Então, eu estou dizendo que nesse salão aqui, o profissional da cadeira recebe 43% da receita do serviço, ou seja, do valor que o cliente pagou. Olha a manicure recebe 53%. Só que enquanto o cabelo me custa 30%, a manicure me custa 10%. Representa, né? 10%. Então, ter esse registro aqui, minha gente, ter esse retrato aqui é fundamental, né? É muito importante. Até para você, de novo, poder tomar as suas ações, né? De repente você quer fazer uma ação de marketing, é uma coisa que a gente, né, ouve todo dia, toda hora aqui no Sebrae. Aí eu preciso vender mais, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. Então, é marketing digital, redes sociais e tal. Tá bom, você precisa vender mais. Aí eu pergunto, vender mais do quê? Daquilo que te dá mais lucro ou daquilo que te dá menos lucro? É lógico que o ideal é vender mais daquilo que te dá mais lucro, né? Ou daquilo que tenha um custo menor, não é verdade? Porque se você está vendendo mais daquele serviço que você tem um custo menor, o seu resultado será maior. Ao passo que se você vender mais daquele produto que você tem um custo maior, onde a margem é muito pequena, talvez você tenha um esforço muito grande para gerar um resultado muito pequeno, ou talvez até nem gerar resultado, né? Quando eu ouço principalmente essas ações de marketing, né, de promoção, de desconto, não sei o quê, eu me arrepio todo, entendeu? Porque, né, você vai dar desconto, vai fazer promoção e não sei o quê, tá bom. Você tem gordura para queimar? Tem margem para isso? Ok? Bem, o outro controle que nós já tínhamos comentado também é a questão do controle de estoques. Né? Não só para evitar desperdícios, mas também para evitar o quê? Falta de caixa, porque o seu dinheiro está parado lá no estoque. Tá certo? Ah, foi lá e comprou logo 10 galões de 10 litros cada um do shampoo, não sei das quantas. Tá bom, mas quantos galões gasta por mês de 10 litros? Ou de 5 litros, né? Enfim, quantos galões você gasta? 2, 3? Não, sabe o que é, Silvana? É que veio aqui o representante e estava com a promoção, um preço muito bom, então eu aproveitei e comprei logo 10 galões, porque isso aqui usa mesmo, né? Então vai usar. Bacana. Parabéns, você aproveitou a promoção. E aí? A empresa, né, tem caixa para isso? Aí quando o pessoal olha lá, né, o pessoal olha lá e vê que tem 10 galões no estoque, será que eles vão se preocupar em usar o produto com, eu vou colocar aqui a expressão responsabilidade? Tem 10 lá no estoque, eu não tenho salão de beleza mesmo, entendeu? Eu vou gastar esse negócio aqui, não é verdade? Ah, veio aqui, né, o representante, uma promoção de tinturas, comprei logo a grade toda. Eu tenho tinta aqui de tudo quanto é cor, né? Pode ser o prata, pode ser o amarelo, o azul, o branco. Mas e aí?
Quantas pessoas vão ao seu salão pedindo para tingir o cabelo de verde, de amarelo, de azul, de branco? Me fala. Quantos pedem para você estampar a bandeira brasileira no cabelo dele? Não é verdade? Então, de repente, você aproveitou uma situação e agora está lá com o produto parado. Se conseguiu usar dentro do prazo de validade, menos mal, né? O pior é quando você tem esse produto que ficou lá parado, aí vence e você tem que jogar fora porque o produto está vencido. Né? Aí dói. Aí dói duas vezes, né? Tá ok? Relatório curva ABC, né, é para você entender exatamente o que mais vende no seu negócio. Então, esse relatório curva ABC é só para quem tem software de gestão, né? Dá para fazer na mão também, mas dá muito trabalho, né? E se você tiver um software de gestão, você vai conseguir ter essa visualização. Aí você não precisaria, né, pelo menos em tese, ter aquele detalhamento lá no seu DRE, né? Porque o relatório curva ABC ele vai te dar esse detalhamento, ou seja, quais são os serviços mais vendidos, os produtos mais vendidos, né, em ordem decrescente, né? Ele vem do maior, do mais vendido para o menos vendido, tá? Lembrando que ele está levando em consideração só quantidade, tá? Aí você tem que fazer as outras análises para poder ver resultado. Embora o relatório ele mostre também, ele vem por ordem de quantidade, mas ele vai mostrar quanto que teve de lucro em cada um daqueles serviços, em cada um daqueles procedimentos. Tá? Então não vou me ater muito aqui não. Muito bem. Perguntas? Chegamos aqui ao nosso ponto principal, que é a questão do preço de venda. Marcão, alguma coisa aí no chat? Não tem nada? No chat não tem, não. Não tem, não? Não. Alguém quer aproveitar, fazer alguma pergunta? Se quiser, né? Só levantar a mão, abrir o microfone, só para a gente poder ordenar, né? A questão de levantar a mão é para poder ordenar quem fala, quem não fala. Como eu sempre digo, eu fico preocupado com esse silêncio. Ou o assunto está muito cansativo, né? Ou está muito claro. Espero que seja esse, muito claro. Tá certo? Mas vamos lá, vamos tocando em frente. Lembrando, né, nunca é demais lembrar, na consultoria, minha gente, que é importantíssimo, né, para quem não agendou, agende a sua consultoria. Lá na consultoria, a ideia é nós fazermos, como o Marcos bem colocou na fala dele, é nós elaborarmos um plano de ação para vocês com foco em aumento de faturamento, tá? E o que muitas vezes acontece em consultorias? Comigo acontece direto isso, com meus colegas aqui também. Muitas vezes a gente chega na consultoria, aí o cliente ele quer esclarecer dúvidas da live, entendeu? Ah, mas deixa eu te perguntar, me explica aí, como é que é esse negócio aqui do fluxo de caixa mesmo? Como é que é isso aqui? Como é que Sabe? Então, isso são dúvidas que não pode ficar para a consultoria. Senão a gente gasta o tempo na consultoria te explicando como é que funciona, como é que você usa o fluxo de caixa, entendeu? E aí falta tempo para poder tratar daquilo que realmente precisa tratar, né, que é o foco no aumento de faturamento, tá? Então, eu estou falando isso que é para poder, primeiro, tem dúvida? Bota aí no chat. Se não der para responder tudo hoje, a gente responde depois, né? O nosso horário vai até às 20 horas, mas não estou preocupado com o horário não, mas também não vou prender vocês aqui, tá? A gente vai procurar ficar dentro do horário. Então, é só no sentido de não, né, levar dúvidas para casa, se possível, vamos esclarecer aqui. Se não der para responder agora, eu anoto e me comprometo em responder para vocês depois. Se quiser, tem lá o meu, né, meu WhatsApp Business, meu e-mail, manda depois então para mim por e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp que eu respondo vocês, tá bom? Mas não deixe as dúvidas para esclarecer lá na consultoria, porque você pode, de repente, gastar um tempo lá, investir um tempo lá que poderia ser investido, né, no planejamento estratégico. Tá bom? Continuando então, essa é uma pergunta recorrente. Qual o preço de venda ideal? E aí a minha resposta para vocês, sabe qual é? Não sei. Por que eu não sei qual é o preço de venda ideal? Porque eu não sei quais são os seus custos. Eu não sei quais são as suas despesas. Eu não sei quanto que você tem de receita. Então a minha resposta é: não sei. Vamos investigar. Vamos descobrir.
Tá? Uma coisa eu posso garantir para vocês, minha gente. O preço de um, a gente está falando do preço de venda, obviamente, né? O preço de um jamais será igual ou ideal para todo mundo. Né? Então, é muito comum a gente ouvir aquele comentário. Como pode, né, o salão lá da esquina está cobrando, sei lá, R$60 para fazer uma escova, né? R$60 não cobre nem a minha conta de energia elétrica. Então, não cobre a sua. Você não sabe como é que é a energia elétrica dele. Você não sabe se de repente ele fez um gato lá no posto de energia elétrica lá da Enel e não está pagando energia elétrica. Não é verdade? Você não sabe quanto que ele paga de aluguel, se ele paga ou não aluguel. Você não sabe quanto que ele paga de água, se ele paga ou não. Você também não fez um gato lá né, na Sabesp e está recebendo água sem ter que pagar. É lógico que eu estou exagerando aqui no modelo, né, minha gente? Enfim, então, porque os custos são diferentes, tá certo? Às vezes você tem um fornecedor de produtos, né, de insumos, onde você tem um preço muito bom, outros talvez nem tanto, percebe? Então, a resposta para essa pergunta, qual é o preço de venda ideal, é essa aqui, ó. O preço de venda ideal deve ser aquele que te cubra todos os custos e despesas que você tem na empresa, tá ok? De novo, olha só, de novo lá o seu Prolabore, né? Aluguel, água, luz, telefone, comissão do seu profissional parceiro, tá? Né? Despesas diversas, salário dos seus funcionários com os devidos encargos, né? Impostos, taxa de cartões, percebe? Então, o preço de venda ideal é esse, que ele cubra todos esses gastos e ainda te deixa o quê? Lucro. Esse será o preço de venda ideal. Agora, é lógico, o preço de venda calculado, o preço de venda ideal, além, né, de cumprir com esse papel aqui, ele também precisa o quê? Ele também precisa estar alinhado com o mercado, tá certo? Ele também precisa fazer o quê? Precisa atender às expectativas do consumidor. Ele também precisa, né, estar alinhado com a concorrência. Esse alinhado com a concorrência pode ser para cima, pode ser para baixo. Ele não pode estar muito descolado da concorrência. Tá? Então, né, colocamos ali comunicação com o mercado, é como é que você comunica, né, esse preço para o seu cliente. Mas ele precisa estar alinhado com o mercado, com a concorrência. Tá? E ele precisa também o quê? Ele precisa ser, como que eu posso falar? Precisa corresponder às conveniências do cliente. Quer ver um exemplo da conveniência? Há um tempo atrás eu atendi um salão aqui, salão grande, que ele tem loja em shopping center. Né? E aí na nossa conversa, tal, olha, mas você já pesquisou aí o nível de satisfação dos seus clientes, tal, o que que eles falam? Né? Olha, eles gostam muito do serviço, tal, mas eles também gostam do que? Eles gostam da conveniência, ou seja, da segurança. Estar dentro do shopping, né? Chega, tem toda a segurança física, tem lá onde estacionar o carro dele, comodidade, etc. Percebe? Então, os clientes, né, viam isso como um ponto forte do negócio, tá certo? Né, daquele salão. Então, precisa olhar isso também para o seu salão. Então, por exemplo, o seu salão tem estacionamento? Se não tem espaço aí para você estacionar, tem um convênio com algum estacionamento próximo, por exemplo, né? Então, se o cliente sabe que ele vai até o seu salão, que não tem lugar aí para ele estacionar, mas que tem aí o manobrista, tal, que vai levar o carro dele para um estacionamento que assegure, etc., ele vai pagar por isso? Ele pode talvez escolher o seu salão em detrimento de um outro que não ofereça esse serviço? Com certeza. Tá ok? Com certeza. E se em relação à concorrência, né, o mesmo procedimento, o mesmo serviço, você está cobrando 50, o outro salão vizinho, que é do mesmo porte que o seu, o outro salão vizinho do mesmo porte que o seu, está cobrando 80.
Será que o cliente vai escolher o seu porque o seu está cobrando 50? Talvez não. Talvez seja o contrário. Talvez ele deixe de comprar o seu serviço, que a hora que ele olha o preço, mas como pode, né? Aqui custa 50, lá custa 80. Que mágica é essa? Ah, não sei não, esse aqui de 50, né? De repente eu corro o risco de entrar aí para fazer, como é que fala? Um alisamento, né? E vou sair sem cabelo. Então, melhor pagar 80 e ter a segurança que eu continuo, né, com os cabelos. Então, o preço de venda também é um fator usado para poder segmentar cliente, né? Para poder conquistar cliente, para poder segmentar cliente, e o cliente também te segmenta, também te escolhe, também com base no preço de venda, além de todas as outras variáveis que nós comentamos aqui. Tá? Então pense nisso. Depois que você chegar no seu valor de preço de venda, olhe, né, para o mercado, olhe para os diferenciais, ou seja, conveniência que o cliente tem. Olha, o meu preço é até maior, ok? Eu cobro aqui 120, o salão vizinho meu aqui, né, do mesmo porte, mesmo padrão, tal, está cobrando 110, tá? Mas quais são os diferenciais que o seu salão oferece? Aí você vai bater em cima dos diferenciais para convencer o cliente a pagar R$ 10 a mais por aquele procedimento no seu salão e não, né, do salão vizinho. Ok? Tranquilo? Então não é o número pelo número simplesmente. Né? Precisamos olhar para todas essas variáveis. E aí, minha gente, quando a gente aborda essa questão aqui do preço de venda, nós trazemos uma sugestão, né, para você fazer o seu cálculo do preço de venda usando a metodologia do markup. Tá? Então, o que é o markup? Né? O markup nada mais é do que um fator, né, do que um índice que você aplica sobre o valor dos seus custos para poder gerar o preço de venda. Tá? Tem aí uma formulazinha própria que vocês estão vendo aí no slide, né? Não vou me ater aqui à fórmula, mas do mesmo jeito que eu comentei com vocês lá no fluxo de caixa, lá no DRE, aqui também é fundamental. Se você não tiver a informação precisa, você pode e será, com certeza, induzido ao erro. Então, por exemplo, aqui no markup, a gente vai usar as despesas fixas em percentual e as despesas variáveis em percentual. Aí, dentro das despesas variáveis, nós temos lá o imposto, né, o imposto que você recolhe sobre as vendas, e a taxa de administração de cartão, por hipótese, tá? Para falar só de dois. Então, se você não colocar a alíquota correta do imposto, o que vai acontecer? Você pode ficar com o seu preço errado. Errado para mais ou errado para menos. Então, quem vai te dar essa informação precisa? O seu contador. Você vai ligar para o contador e vai perguntar para ele, meu amigo, quanto é a minha alíquota do Simples Nacional? Ele vai dizer para você, é 8%, é 10%, é 12%, é 6%, entendeu? Aí é esse percentual que você vai aplicar ali. Você vai pegar o telefone e vai ligar na operadora de cartões, e a operadora de cartões, qual é? Ou, né, pesquisar aí no site da operadora, na maquininha e tal, quanto é que a operadora me cobra de taxa sobre transações no débito, de transações no crédito, na venda parcelada, quanto é? E aí você vai, né, poder lançar ali. Então não serve mais ou menos. Mais ou menos não serve. Né? E as despesas fixas, o nome já diz, é fixo, a gente mede sempre em relação ao faturamento. Então eu não posso pegar um único mês também, né, e esse mês eu faturei 100 mil, tive despesas fixas 30 mil, dizer que a minha despesa fixa representa 30%. Não, esse mês eu faturei 100. Eu vou pegar sempre um intervalo mínimo de 12 meses. É lógico que para quem tem menos de 12 meses, vai usar o período que tem, claro, né? Então eu vou pegar sempre um período de 12 meses. Por quê? Porque em 12 meses eu contemplo toda a sazonalidade do meu setor, da minha empresa. Entendeu? Porque nós temos sazonalidade de baixa e temos de alta. Então eu pego 12 meses, eu fiz o quê? Eu fiz o conceito média. Média para o meu faturamento e média para a minha despesa fixa. Aí eu vou achar esse percentual. Tá? Mas, de novo, eu preciso ter informações seguras.
senão eu posso e serei seguramente induzido ao erro. Tá claro? E aí, para poder exemplificar melhor isso, como eu disse, eu trouxe aqui um estudo de caso, né? Esse estudo de caso aqui se qualquer coincidência dele com a realidade, tá? É mera casualidade. Tá? Então nós temos aqui uma empresária, tá? Que é uma sociedade unipessoal, tá? Abriu recentemente a empresa, é a dona Vanderleia, ela acabou de concluir o curso de esteticista, tá? E resolveu abrir o centro estético dela. Tá? Só que ela está fazendo essas contas, né? Ela quer saber quanto que vai custar a hora técnica dela, tá? Ela quer saber quanto vai custar a hora técnica dela. Aí o primeiro passo, então, para nós podermos definir quanto vai custar a hora técnica dela, é saber o seguinte: quantas horas do tempo dela ela dedicará à empresa, mas executando serviços. Tá bom? Porque existe uma outra parte do tempo dela que não é executando serviços, né? É a parte da gestão. Então, de repente, é prospectando clientes, é falando com fornecedores, é fazendo compras, né? É conversando com o contador, enfim, né? São outras atividades. Então, nós vamos tomar aqui por conta de que ela dedicará 8 horas do dia dela à empresa, tá? Então não tem esse negócio de 12 horas, de 18 horas, né, de 24 horas. Ela dedicará 8 horas por dia, sendo que dessas 8 horas, 2 horas é para, né, assuntos de organização interna, limpeza, como eu falei, né, prospectar cliente, tal, fazer postagem nas redes sociais e tudo mais, e 6 horas produtivas, tá? E 22 dias no mês. Ela quer trabalhar só 22 dias no mês, não quer trabalhar mais. Então, nós teríamos ali um total de 132 horas. E ela está trazendo como valor, né, de remuneração aquilo que ela ganhava quando era funcionária lá na empresa. Então, ela saiu da empresa, fez o curso de estética e quer trabalhar por conta, mas ela não pode, né, ganhar menos do que ela ganhava lá na empresa como CLT. Então, 5 mil reais aqui, ok? 5 mil dividido por 132 horas, eu tenho então um valor de R$ 37,87. O que está faltando aqui? Né? Fiz questão propositalmente de deixar aqui. Nós não colocamos aqui os encargos sobre o salário dela. Né? Porque mesmo ela sendo sócia, existe os encargos. Né? Ela tem que recolher, o principal deles é o INSS, tá? Que teria que recolher sobre esses 5 mil. Aí o que o contador faz na maioria das vezes não é culpa dele. Né? Vamos fazer aqui um prolabore para você de um salário mínimo, aí você não paga imposto de renda, né? E aí você vai recolher o INSS sobre um salário mínimo e não sobre os 5 mil, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá? Porque se você fizer isso e não fizer um plano de previdência, você vai chorar depois lá na frente, tá bom? Muito bem. Então, o primeiro passo, né? Quanto que ela quer ganhar? Ela quer ganhar 5 mil. A gente viu lá que ela trabalha sozinha, ela não vai trabalhar sozinha, não tem funcionário, tá bom? Só que mesmo não tendo funcionário, ela tem as chamadas despesas fixas, ó. Aluguel, né? Materiais utilizados, energia elétrica, tá certo? Cafezinho para o cliente, limpeza da sala, tá certo? Ó, manutenção de site, propaganda, tá? Então, fizemos aqui, chegamos a um valor de 4.500 mês. Vou pegar essa despesa e dividir pelas mesmas 132 horas. Vou transformar todos os custos dela, vou transformar em custo hora, para poder descobrir quanto custa a hora dela. Tá certo? Então, nós temos aqui que os 4.500 dividido por 132 horas, teremos então um valor de R$ 34,09 por hora, né? Ou, se quiser arredondar, R$ 34. Bem, então eu peguei o salário dela, peguei as despesas fixas dela. É só isso? Não, né, Silvano? Porque assim, ela está começando a empresa agora, mas sempre surge uma novidade, um aparelho que quebra, né, tem que fazer um conserto e etc. Né, algum gasto não previsto. É verdade, né? Então,
Vamos fazer aqui uma estimativa também, né, para possíveis novos investimentos, possíveis perdas, etc., de 12 mil reais no ano, R$ 1.000 por mês, né, começo de atividade e tal. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, de contingência, né, uma segurança, tá? Então, os R$ 1.000 seria 12 mil reais por ano, né? 12 meses, R$ 1.000 por mês, daria então mais R$ 7,57 por hora, tá? Para essa reserva, tá certo? Para possíveis gastos não previstos. Tudo bem? Então, hora nós somarmos essas três incidências, ou seja, a mão de obra, a despesa fixa, né, e essa provisão, né, de gastos não previstos, nós teremos então que a hora da dona Vanderleia custará para ela R$ 79,53. Ok? Muito bem, esse é o custo. Nós chegamos no custo. Lembra lá do custeio, quando apareceu lá, coloquei sistema de custeio, apareceu o ABC? Então, nós chegamos aqui no custo. Agora, por quanto vender essa hora? Aí nós vamos atrás das informações de quais são as incidências sobre esse meu custo, ou seja, as incidências quando eu vendo esse serviço. A primeira delas qual é? O imposto, certo? A segunda qual que seria? É muito comum nesse setor taxa de administração de cartões, não só nesse setor, né? Mas a grande maioria de repente paga por meio de cartão. Agora tem usado também bastante o Pix, né? Mas o Pix, por enquanto, pelo menos a maioria dos bancos não estão cobrando nada, tá? Então, apurado isso, né, no nosso modelo aqui, nós temos que, como ela está em início de atividade, automaticamente ela vai estar enquadrada na primeira faixa do Simples Nacional, que é 6%. Tá? E eu coloquei aqui 7% de taxa de cartão, que está um pouco salgada mesmo. A gente sabe que o setor de beleza, as operadoras de cartão, né, elas forçam um pouquinho, ainda mais quando é início de atividade. Depois, quando você tem um certo volume, eles até abrem para negociação. Ah, e tem o lucro, né? E quanto que a dona Vanderleia espera ter de lucro no negócio? Então, coloquei ali 20% de lucro. É o lucro lembrando, esse é o lucro líquido, né? É o valor que sobrará para a empresa, lá no caixa da empresa. O salário da dona Vanderleia já está lá nos 5 mil, tá certo? Isso aqui, o lucro é o que vai ficar no caixa da empresa. Então, são essas as incidências. Aí nós vamos então para o cálculo. Ó, tá nessa ferramenta aqui. Muito simples, ó. Simples Nacional 6%, taxa de cartão 7%, despesas fixas está zerado, por quê? Eu não peguei a despesa fixa em reais e não transformei em valor hora? Estão lembrados? Então, nós temos aqui que a hora da dona Vanderleia, que custa R$ 79,53, ela deveria vender por R$ 118,70. Estão vendo o markup aqui em cima? Markup de 1,4925. Veio daquela formulazinha lá, a ferramenta que já calculou para nós. Isso aqui é uma planilhazinha que eu tenho aqui que ele faz esse cálculo automático para vocês. Então, ele está dizendo que deveria vender essa hora que custa R$ 79,53, deveria ser vendida por R$ 118,70. Vendendo por R$ 118,70, ela terá um lucro de R$ 23,74 a hora, que corresponde a 20%. Ok? Mas a dona Vanderleia assistiu aqui a live no Sebrae, tá certo? E falaram para ela que não basta ela apenas pegar o valor que ela calculou. Ela precisa olhar para o mercado, ela precisa olhar para a concorrência. Aí ela saiu, pesquisou na concorrência, né, outras esteticistas que também trabalham sozinhas, que tem lá um centro estético mais ou menos do mesmo tamanho que o dela, na mesma localidade, na vizinhança próxima ali, papá, e constatou que na média eles cobram R$ 100. E aí ela resolveu cobrar R$ 100 também. Se ela cobrar R$ 100,
ela vai conseguir ganhar 20%, minha gente? Não, tá ali, ó. Cobrando R$100, ela vai ganhar apenas 7% de lucro. Entendeu? Mas a dona Vanderleia não fez isso. Ela não foi pesquisar a concorrência, ela preferiu fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um preço bem lá embaixo, que é para eu poder atrair cliente. Estratégia que muita gente faz, né, meu? Muita gente faz isso. Então eu vou jogar um preço bem lá embaixo, que é para poder, né, encher o meu salão, o meu centro estético. E ela fez isso. Colocou R$70. Ora, se o custo dela é 79, não precisa dizer que trabalhando a R$70 ela está tomando prejuízo, né? Ok? Não, mas o que acontece, né? Eu boto R$70, eu vou tomar prejuízo, não tem problema não. Só que aí eu atendo, né? E com o volume de cliente que eu estou atendendo, eu vou cobrir o prejuízo. Não vai. Quanto mais você atender, maior será o seu prejuízo. Por quê? Porque você está vendendo, né, com prejuízo. Quanto mais você vender, pior vai ficar. Entendeu? Aí você vai trabalhar, né? Me mato de trabalhar e não ganho dinheiro. Por quê? Porque está com preço de venda errado. Simples assim. Então, tá aí um resuminho, ó, do nosso DRE. Lembra do DRE? Para poder olhar o resultado, ó. Vendi por R$118,70, que é o preço de venda, né, sugerido. Tenho de custos R$79,53, lembra? Foi a conta que nós fizemos lá, que representou 67% da minha receita, né? O custo aqui está pesado. Aí deduziu o imposto, deduziu taxa de cartão, sobrou os R$23,75, correspondendo a 20% da minha receita bruta. Ah, então eu estou vendendo por 118, dos 118, 67% para cobrir os meus custos. Sim. Que é a sua mão de obra, a sua despesa fixa, né? E aquela reserva lá para eventuais necessidades. Só que está sobrando no caixa da empresa R$23 ou 20%. Tá bom ou tá ruim? Eu pergunto para vocês, tá bom ou tá ruim? Se quiserem contribuir aí no chat, porque o meu conteúdo termina aqui. Minha gente, o recado que eu tinha para passar para vocês é esse, tá? Como eu disse, a pretensão não é esgotar, é mais trazê-las para uma reflexão. Como é que você está tratando esse assunto preço de venda aí no seu negócio, tá certo? Como é que você está se comportando em relação a isso? Como é que você está se comportando? Lembra que eu falei de mudança de comportamento, né? Como é que você está se comportando em relação aos seus controles financeiros, né? Aos seus gastos, tá ok? E volto a lembrar a fala do Marcos lá no início, né? Que ele falou que as pessoas não gostam muito de finanças, e é verdade, ele está coberto de razão. A coisa que eu mais ouço é isso, né? Olha, eu gosto de tratar com gente, eu gosto de estar com pessoas e não sei o quê. Agora, finanças, pelo amor de Deus, finanças eu não gosto. Tá bom, se você é uma dessas pessoas que gosta de estar com gente, mas não gosta de finanças, então a minha sugestão para você é o seguinte: procure alguém para fazer isso para você e por você, porque alguém tem que se ocupar disso dentro da empresa, né? Alguém tem que se ocupar disso lá dentro da sua casa. Então, lá na sua casa, quem que paga as contas? Quem que controla as contas? Na sua empresa não pode ser diferente, pelo contrário, né? Lá na sua casa, de repente, é você e o marido, você e a mulher, né? Você e o filho, enfim, namorado, seja lá quem for, né? Você talvez mais uma ou duas pessoas. E na empresa, que de repente tem 3, 4, 5, 10, dependendo do porte da empresa. Tá certo? E se você é o MEI, não é diferente. Pelo contrário, o MEI precisa de ainda mais rigor nesse negócio dos controles. Tá certo? Então, não vou me estender mais, né? Não sei se alguém colocou alguma coisa aí no chat, né? O Marcos já está aqui com a gente de novo. Se não tiver nada, eu encerro a minha apresentação aqui, Marcos.
tá? Não teve não, mas a Tatiana levantou a mão aí. Opa, pois não, Tatiana. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, a senhora, como está? Tudo jóia. Eu entendi, está tudo bem claro, muito trabalho para se fazer também, né? Mas vamos em frente. Agora, para quem está com a consultoria já agendada, eu queria, se você pudesse dar uma dica do que deixar meio que já pronto para ser produtiva essa consultoria. O que seria de mais importante para a gente já deixar à mão, para ficar fácil, não ficar buscando ou na dúvida? Obrigada. Como o nosso... Muito boa sua pergunta, viu, Tatiana? Obrigado. Obrigada. Como o foco da consultoria, como nós já dissemos, é em cima de aumento de faturamento, eu sugiro que vocês tenham detalhado, né, como é que está a receita do seu salão, ou seja, quanto que você teve de receita em reais, igual lá no DRE, né? E como é que ela está dividida. Então vamos imaginar que você tenha lá serviço de cabelo, serviço de unha, né, de depilação, sei lá, de estética. Se possível, traga isso detalhado. Por quê? Em cima dessa fotografia, a hora que a gente for discutir o aumento de faturamento e os custos, é claro, né? Receita e despesa, tá? Pega aí de pelo menos uns 3 meses, que é para a gente poder, né, ter esse comparativo de meses, e daí, a partir dessa informação, a gente poder traçar o que seria um cenário de aumento, o que seria factível de aumento. Porque vamos pensar o seguinte, ó, não adianta de repente, a gente conversar e vamos pegar aqui a dona Tatiana, como ela levantou o assunto. Vamos projetar aqui um crescimento nos próximos 3 meses, a Tatiana dobrar o faturamento dela. Ah, bacana. Dobrar o faturamento. A Tatiana só tem 2 braços, tá certo? E 2 pernas. E 8 horas por dia para trabalhar. Porque não adianta dizer que trabalha 12 horas, que trabalha 18 horas, não. Horas produtivas, né? São 8 horas. Então, falar de dobrar o faturamento, se é só ela, é factível? É claro que não, né? Porque ela não teria capacidade produtiva. Talvez ela não tenha nem espaço para encher o salão dela de gente para poder. Ah, não, mas ela começou agora, ela está no primeiro mês de atividade, no segundo mês, etc. Aí é factível? Aí é factível. Percebe? Então a gente tem que ponderar muito isso, né? Então, ter essas informações, para quem já está na estrada há mais tempo, é fundamental. Do maior período que você tiver. Se conseguir de 1 ano, melhor ainda, tá? É isso. Mais alguma pergunta? Beleza. Marcão, tá na mão. Então, segunda que vem, nós temos o último encontro, né? Então, voltamos aí com o Luiz. Amanhã eu vou mandar, então, essas planilhas aí para vocês no e-mail, tá? Não dá para mandar pelo